Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Sabrina, sou psicóloga, trabalho na Associação Flores de Maria. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as emoções. Bom, vou explicar bem resumidamente, de uma forma bem prática, dando alguns exemplos para primeiro a gente entender um pouquinho o que são as emoções. As emoções são respostas fisiológicas, ou seja, algo que acontece no nosso corpo diante de algum estímulo. Ou seja, se a gente está andando pela rua e sente que tem algum perigo, uma pessoa que está vindo para perto da gente, a gente está achando aquele comportamento um pouco estranho, fica com um certo receio de ser roubado, vem aquela emoção de medo, né? A gente começa a sentir medo. E então, assim, a emoção é uma resposta fisiológica frente a um estímulo, né? Diante de alguma coisa a gente pode sentir medo, diante de algum pensamento nosso a gente pode ficar com raiva, irritado, ou seja, esse estímulo pode ser tanto alguma coisa que está ali presente na nossa frente, quanto alguma coisa que a gente pensa, algo que a gente lembra sobre o passado, algo que a gente projeta lá no futuro, fica imaginando, será que isso pode acontecer? Como é que será que vai ser meu futuro? Será que eu vou conseguir um trabalho? Enfim, então, de forma bem resumida, é isso. As emoções, elas são respostas que surgem no nosso corpo, né, de forma fisiológica, diante de alguma coisa, de algum evento, de algum acontecimento. E, bom, muitas vezes a gente fala, eu não quero sentir tal coisa é ruim, né? Chorar é ruim. Não. A gente costuma falar que existem emoções agradáveis de sentir e emoções desagradáveis. A gente não fala que uma emoção é ruim, porque todas elas têm uma função, têm um objetivo do porquê elas estão acontecendo. Então, as emoções, elas têm alguma finalidade na nossa vida. É como quando a gente está doente ou tem alguma coisa acontecendo com o nosso corpo e aparece a febre. O que é a febre? É um sintoma, é um sinalizador. Está dizendo que tem alguma coisa acontecendo com o nosso corpo e que precisa ser olhada. As emoções, eu costumo comparar dessa forma, como sendo mais ou menos isso, né? Então, assim, as emoções, ela tá nos dizendo algo, ela tá querendo nos falar algo, é como se fosse um sinalizador, falando, olha, alguma coisa tá acontecendo aí, a gente precisa ver o que é, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu não queria sentir raiva, ou não queria ter medo. Bom, se a gente começar a olhar para isso de uma outra forma, talvez a gente consiga ver o quanto as emoções são importantes no nosso dia a dia e o quanto elas são úteis para o nosso desenvolvimento, para o nosso relacionamento com as outras pessoas, o quanto elas são importantes de verdade, né, na nossa vida. Então a gente começa a ver como algo benéfico, né, algo inerente do ser humano. Todos nós temos emoções. E algumas delas são inatas, a gente já nasce com elas, né? Como a alegria, o medo, a raiva, o nojo, enfim. São uma série de emoções que a gente vai tendo e vai aprendendo ao longo da vida. E além disso, é importante falar que mesmo algumas emoções sendo inatas, muitas delas são aprendidas também, de acordo com as nossas vivências. Então, por exemplo, se a gente vai num lugar e acontece algo muito ruim naquele lugar, a gente acaba associando aquele local com uma determinada emoção,
um determinado sentimento sobre aquilo. Então, a gente vai aprendendo também, né? Bom, aquele lugar é desagradável, não é legal para mim, porque eu já fui nele diversas vezes e vi que não me fez bem, né? É importante falar sobre isso também, que são coisas que acontecem muito em casos de fobia, de síndrome do pânico, aí já é assunto para outro vídeo, né? Mas só dizendo um pouquinho de como acaba acontecendo isso, essas associações. Elas são importantes para a nossa vida, até para a gente balizar, né? Colocar ali na balança o que nos faz bem e o que não faz. No entanto, a gente precisa ter cuidado, né? Para não generalizar e não achar que porque a gente foi a um determinado local e teve uma experiência desagradável, que sempre quando a gente for nesse local, sempre será desagradável. Então é algo para a gente tomar um certo cuidado, né? Não é porque uma experiência foi ruim que todas as experiências serão ruins também. Então tem que ter cuidado com generalizações, né? Então, voltando um pouquinho, outra coisa importante da gente sinalizar, voltando, né, esse assunto das emoções, é que, por exemplo, a raiva, muitas vezes as pessoas falam, né, eu não quero ter raiva de tal pessoa, não quero sentir mais raiva, ou com medo, enfim. A gente sabe que a raiva, por exemplo, ela é muito importante como um senso de justiça, né? Muitas vezes ela ocorre também quando algo não sai do nosso agrado. Então, é bom a gente refletir, né? Sentir a raiva, se permitir ficar com raiva, porque é uma emoção humana. Não quer dizer que porque você tem raiva você é uma pessoa ruim. Não, não é isso. Quer dizer que você é humano se você está sentindo raiva. O importante é você tentar entender o porquê dessa raiva, o que ela está te dizendo, né? O que aconteceu. E é sempre bom a gente refletir também até que ponto essa raiva faz sentido diante daquele estímulo que nos provocou essa reação fisiológica de raiva, né? Que às vezes a gente interpreta as coisas de uma forma que não necessariamente é a realidade, é o que está acontecendo, né? Enfim, só para mostrar um pouquinho da importância, por exemplo, de sentir raiva, porque senão podem acontecer diversas coisas na nossa vida que são ameaçadoras para a gente ou que estão colocando a gente numa situação injusta e a gente ficaria completamente passivo diante disso, né? Que a gente sabe que não é legal, não é saudável. Assim como não é saudável também a gente sentir raiva e explodir e sair gritando com as pessoas, por exemplo, né? Então, é um pouquinho disso que eu queria passar para vocês, né? Espero que em outros vídeos eu fale um pouquinho mais sobre cada uma delas e a importância das emoções, né? Só mais um exemplo para finalizar, para ter a ideia da importância do medo. Se a gente vê um urso, um leão, um tigre na nossa frente, se a gente não sentisse medo, a gente provavelmente seria devorado, né? Então o medo faz a gente perceber que a gente está diante de um perigo e a gente precisa ou correr ou lutar com aquilo. Então é isso. Espero que com esses exemplos vocês tenham entendido um pouquinho mais da função de algumas das emoções e a importância delas na nossa vida. Um abraço!